Alô, galera das redes da Rádio Itatiaia. E agora, Ronaldo vai desistir de comprar a SAF do Cruzeiro? Calma, nesse vídeo a gente vai te explicar tudo o que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro. Em uma live realizada nessa terça-feira, o Fenômeno disse que se o Conselho não aprovar as medidas que ele propõe, é possível que ele não exerça a compra da qual ele já demonstrou intenção e não siga o projeto à frente do Cruzeiro. Acho que a gente tem que acelerar isso, né? Porque se eu não tenho essas garantias, é muito difícil a gente continuar no projeto e evoluir no projeto. Porque até para a gente ter novos investidores, patrocínios, enfim, o mercado está esperando aí essa definição. Mas e agora? Quais são essas condições? O que isso muda na prática e por que o Ronaldo, que já demitiu Luxemburgo, já contratou Pesolano, já está no dia a dia do Cruzeiro, por que ele desistiria do projeto? A primeira intenção, que ele já demonstrou aos dirigentes da associação, segundo ele, é mais tranquila e foi bem aceita. O que ele espera? O grupo do Ronaldo espera que a associação do Cruzeiro passe por um processo de recuperação judicial ou extrajudicial. Na prática, isso é muito utilizado por empresas que estão em um momento financeiro delicado, que não conseguem honrar os compromissos, e clubes do Brasil também entraram nessa onda. Chapecoense, Figueirense e Curitiba são alguns desses clubes que pretendem entrar em recuperação judicial ou extrajudicial. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, a melhor saída e o melhor planejamento para adequar e cumprir com todas as dívidas que nós temos é uma recuperação extrajudicial ou judicial. Então a gente pediu isso aos conselheiros do Cruzeiro, que tivesse aprovada em assembleia a possibilidade dessas duas opções para a gente começar aí a reconstrução de fato, né, do clube, né? A reconstrução de fato ela passa por acertar com todas as dívidas. Mas vamos entender uma coisa, se o Ronaldo já está mandando no Cruzeiro, assiste jogo, ele já não é o dono do clube? É importante a gente entender isso. No final de 2021, o Ronaldo assinou um termo de intenção de compra. Nessa carta, é como se ele avisasse, olha, pessoal do Cruzeiro, tem uma SAF aí que foi feita, eu tenho intenção de comprá-la. Só que, na prática, ele ainda não é o dono. No Botafogo, por exemplo, John Textor, o bilionário norte-americano, já assinou o contrato definitivo, o que não aconteceu aqui no Cruzeiro com o Ronaldo ainda. E é nesse momento, antes de assinar o contrato definitivo, que o Ronaldo tem para mudar o contrato, inserir ou tirar uma coisa, e é exatamente isso que está acontecendo. Você deve ter ouvido falar com certeza em Toca 1, Toca 2. Vamos entender direitinho cada ponto dessa polêmica que surgiu nos últimos dias. Para entender isso, a gente tem que lembrar que a situação financeira do Cruzeiro é delicada e isso não é segredo para ninguém. As dívidas cíveis e trabalhistas na lei da SAF, que foi aprovada pelo Senado ainda no ano passado, elas podem ser transferidas para a SAF. Isso está mais claro no texto, na lei. O que acontece com as dívidas tributárias é que não foi muito bem elaborado, não está muito claro o que ficaria com a SAF e o que seria da associação. No caso do Cruzeiro, as dívidas tributárias ficariam inicialmente com a associação. O Cruzeiro teria que pagar esse valor, que já foi de 400 milhões de reais, mas em 2020 o Cruzeiro chegou a um acordo e reduziu isso mais pela metade, é pouco menos de 200 milhões. Só que um desconto desse tamanho, é claro que teria contrapartida. Caso o Cruzeiro não pague as parcelas na data correta, não consiga honrar os compromissos com a União, o Cruzeiro teve que deixar um imóvel como uma garantia. E que imóvel que é esse? É a Toca da Raposa 1, que pode ser penhorada e até leiloada caso a associação, que não terá toda a renda do Cruzeiro porque estará com a SAF, no futebol da SAF, não consiga pagar tudo isso que deve à União. O que é muito provável, visto a dificuldade financeira que a associação tem neste momento e a falta de receita que terá nos próximos anos. E é exatamente aqui que entra a preocupação de Ronaldo. Claro, se ele tem o futebol por meio da SAF,
onde que o futebol treinaria caso a Toca da Raposa 1, inicialmente, e possivelmente futuramente a Toca da Raposa 2, fossem tiradas do Cruzeiro, fossem penhoradas e possivelmente ir a leilão? Como ficaria o futebol? Teria que construir um novo CT? Seria mais despesa. Além disso, o Fenômeno já disse que pretende reformar, modernizar os centros de treinamentos do Cruzeiro. E como você faz isso no imóvel que não é seu, que pode ser penhorado e pode ir para outro dono? O nosso acordo da SAF nunca teve contemplada as dívidas tributárias do Cruzeiro, que são mais ou menos 200 milhões de reais. Essa dívida já foi negociada. E isso é uma dívida tributária da associação, tá? Fica muito claro, isso daí não viria para a SAF. E o não pagamento dessa dívida coloca em risco o nosso patrimônio, né? O patrimônio do Cruzeiro, com essas pendências, né, se amanhã a associação não consegue cumprir com esse pagamento, com esse parcelamento dessa dívida, né, a gente acaba perdendo a Toca 1 e 2. Diante desse cenário que a gente explicou aqui, o que o Ronaldo propõe ao Cruzeiro? Ele vai assumir essa dívida, renegociá-la com a União em mais tempo, em parcelas menores. Isso vai ficar a cargo da equipe do Ronaldo, que segundo ele é muito bem preparada para casos assim, e ele pagaria a dívida e, em compensação, as Tocas da Raposa 1 e 2, os imóveis, fariam parte da negociação e entrariam para a SAF, que será gerida por ele, caso, lembrando, ele assine definitivamente o contrato de compra. E agora, o foco volta para o Barro Preto, para a questão política dos conselheiros do Cruzeiro. Você deve lembrar que quando foi votada a lei da SAF, precisou de uma assembleia para aprovar a transição do Cruzeiro associação para a SAF. Isso vai acontecer de novo agora, uma nova assembleia, por conta das mudanças propostas por Ronaldo, que a gente já falou aqui. Primeiro, a recuperação judicial ou extrajudicial da associação, e segundo, essa questão da dívida tributária ser transferida para a SAF, assim como os imóveis, a Toca da Raposa 1 e 2. A proposta do Ronaldo, principalmente a questão de incluir a Toca da Raposa 1 e 2 no negócio entre a associação e SAF, vem gerando opiniões controversas nas redes sociais, entre torcedores. Muitos acham que o Ronaldo pode ser esse caminho para um novo Cruzeiro, isso seria positivo, e muitos acreditam que não, que a associação, o Cruzeiro, o clube histórico, deveria manter a Toca da Raposa 1 e 2 como um patrimônio. E aí, comenta aqui embaixo. O que você acha disso? A Toca da Raposa deve ir ou não para a SAF? Comenta que a gente quer saber a sua opinião. Por último, ainda para tranquilizar torcedores, conselheiros, Ronaldo prometeu que não vai utilizar os imóveis, os centros de treinamento do Cruzeiro, para ter um lucro imobiliário, ou seja, se alguém quiser comprar para subir um prédio, um edifício naqueles locais, isso não vai ser aceito pelo Ronaldo, que ele quer manter aqueles lugares como um local de treinamento, de futebol, importante para a função do Cruzeiro, que é um clube de futebol. As mudanças propostas por Ronaldo, os novos termos da negociação, estão gerando muita conversa também nos bastidores do Cruzeiro. Então, Guilherme Pio, setorista do Cruzeiro aqui em Itatiaia, conversou com Gilvande Pinho Tavares. Você confere essa entrevista completa no card aqui em cima, e um áudio vazado de Sérgio Santos Rodrigues, que faz parte da transição, é o presidente da Associação Cruzeiro. Ele também se mostrou favorável às mudanças propostas pelo Fenômeno. Também está aqui, você acompanha nesse card no site itatiaia.com.br. Todos os detalhes estão lá e nas redes sociais da Itatiaia. Então é isso, não deixe de dar aquela curtida, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha de toda essa situação, se inscreva no canal da Itatiaia, ative as notificações para ficar sabendo tudo de Cruzeiro, de futebol mineiro, porque tudo que importa para Minas Gerais importa para Itatiaia. Fique ligado aqui no YouTube e que a gente se vê logo mais.